Gud, ha förbarmande med oss. För vi är små och rädda och utan vetskap. I det mörker där du påstår att du vistas, där vi alla förmodligen vistas, i det mörkret finner du ingen som lyssnar till din klagan eller rör sig dina lidanden. Tvätta dina tårar och spegla din likgiltighet. Gud, du som finns någonstans, som måste finnas någonstans. Ha förbarmande med oss. Av mig kunde du fått en ört att laxera ut dina evighetsbesvär. Nu tycks det vara för sent. Men känn i alla fall den sista minuten, den oerhörda triumfen att rulla med ögonen och röra på tårna. Tyst, tyst. Jag ska vara tyst, men under protest. Det är fullbordat. Olá, senhores. Cá estamos nós, mais uma vez. Dessa vez a formação inicial do Esboço de Sanidade. Exatamente. Cacique e eu estamos reunidos para falar sobre cinema. Exatamente 2 ouvintes clamaram por esse episódio. Pediram muito um episódio do Urasawa. E... Urasawa. Por que eu tô pensando tanto no... É o Billy Bat. Kurosawa, exato. É o Kurosawa. Pediram um episódio sobre os filmes do Kurosawa. Vai sair em algum momento. Mas hoje é dia de Bergman. Saudações, Cacique. Está vivo, operante? Anauê, caralho. Sim, vivo, operante e atento. Pra quem não sabe, o Bergman produziu um filme chamado O Sétimo Selo, de 1957. É um filme incrivelmente suíço. Demorei muito pra entender o idioma falado, porque me soava na cabeça, toda vez que eles falavam, pronunciavam as palavras, o texto e tudo mais, uma mistura de francês com inglês. Então eu entendi, eu supus que sueco fosse uma junção dos dois idiomas, né? É parecido, tem palavras de ambos os lados. É um filme que é famoso no meio católico, mas não é famoso no meio católico. Em que sentido? Todo mundo usou ou pegou a imagem do Antonius Bock, que é o protagonista do filme, e da morte, jogando seu xadrez, e colocou em algum edit, colocou em alguma imagem, colocou em algum meme, fez de papel de parede, né? Fez de foto de perfil e tudo mais. E eu sempre fiquei curioso com esse filme. Só que a primeira vez que eu tentei ver ele, eu não tinha capacidade, eu não tinha controle da minha dopamina pra conseguir sentar e ver um filme de 1 hora e 37 minutos, em preto e branco, que não morria ninguém, entendeu? Tipo eu tentando ler Fausto com 23 anos. Exato. Eu consegui, foi um trauma. Porque assim, que não acontecia nada. Quer dizer, na verdade acontecia muita coisa. Cada minuto do filme era muito denso, né? Quer fosse no diálogo dos personagens, quer fosse nas ações dele, nas expressões dos atores, né? As coisas tinham significado porque o trabalho do Bergman era fazer com que os personagens ali não fossem só personagens, mas fossem pessoas de fato ali. Na frente da qual a gente tinha o privilégio de poder assistir, né? Aprender um pouco da vida deles. E aí... Isso pro cacique daquela época era complicado, porque, porra, 1 minuto num filme onde não acontece nada, tem que ter soco, tem que ter luta, tem que ter sangue jorrando na tela. E aí, bom, eu fui atrás, decidi ver o filme, e quando o Eduardo fez a proposta da gente parar pra comentar sobre o Sétimo Selo, eu me esforcei e parei pra ver tudo de novo, né? Desde o início. De novo, novamente. E logo os primeiros minutos do filme já te dá uma cena muito agradável.
o testemunhar, né, daquela trupe de atores, sobretudo do casal. O homem acorda primeiro de sua carroça, começa a se alongar lá fora, vira pro cavalo e pede pro cavalo ensinar ele a começar a comer grama, porque a vida de ator não tá rendendo dinheiro, eles estão passando fome. E ele olha pro lado e vê a Virgem Maria caminhando com o menino Jesus. A princípio, né, quando ele fala aquela cena e ele tenta contar aquilo pra esposa dele, ela ouve maravilhada, mas ela dá uma alfinetada nele dizendo assim: tá, essa daí não é que nem aquela vez que você falou que você jurou que você viu o capeta pintando as nossas rodas da carroça de vermelho? Ou então, outra vez que você viu outra coisa que na verdade não era real, era só a sua imaginação? E aí tu começa a pensar assim, tá, talvez esse cara estivesse alucinando. Só que o Bergman faz uma coisa interessante antes da aparição da Virgem Maria, né? Ele não coloca ela pra aparecer na frente dele do nada. Ele coloca ela pra surgir atrás dele como se fosse uma espécie de um presságio. Então ele primeiro sente que ela tá vindo ao invés de simplesmente ver ela no lugar, sabe? E a música acompanha o caminhar dela com o menino Jesus, né? E em dado momento ela visualiza o personagem, ela visualiza o ator. Nesse momento tu vê que tá, de fato não é uma alucinação, ele realmente teve uma aparição da Virgem Maria, né? E aí depois a cena muda e volta pros dois personagens principais da história, por assim dizer. Que é o Antonius Bloch e o Jones. O Johan, não sei se é Jones ou Johan, mas eu vou chamar ele só de escudeiro. Que anda acompanhado do Antonius Bloch, que é um cavaleiro, é um nobre, né? E eles retornaram à Suíça depois de muito tempo, após 10 anos numa cruzada na Terra Santa. E no semblante deles vocês veem que eles estão devastados, né? Apesar de inteiros, apesar de tranquilos, por assim dizer, mas eles viram muitas coisas ali das quais eles não gostariam de ter visto. E mesmo o filme sendo preto e branco, ele consegue passar a vivacidade de É Suécia ou Suíça, cara? Suíça, perdão, é Suíça, é Suíça. Não, você falou certo. Falou certo. É, tá, é Suíça. Ele, né, depois de eles passarem 10 anos na Terra Santa, eles voltam pra Suíça e quando eles param, apesar do filme ser preto e branco, mesmo preto e branco ele consegue transparecer pra quem assiste a vivacidade das cores no ambiente onde os atores estão. E em que momento aquelas cores de primavera, né, florida, a paisagem bonita, é trocada por uma tonalidade mais escura, de morte, das árvores decaindo, da tempestade, da floresta e do ambiente onde eles estão serem algo opressor. Quase como se de fato fosse o Vale da Sombra e da Morte, né? Uma coisa que eu acabei comentando com o Eduardo também é que o filme te pega no primeiro momento. Eu não sei como é que funcionou pro público da época, né? Que falou e decidiu assim, não, vou assistir o Sétimo Selo. Talvez se a galera fosse um povo mais instruído, talvez essas mesmas reflexões passassem pelas cabeças deles, né? No sentido de que, peraí, quer dizer que esse filme se trata sobre o diálogo com a morte. O sentido desse filme é o desespero do ser humano em tentar compreender aquilo que tem do outro lado. O medo de perder a vida e isso tudo aqui ser em vão. Talvez a galera daquela época já soubesse disso, mas quem vai parar pra ver o filme hoje provavelmente vai ser captado por essas questões, porque são essas questões que acompanham o protagonista, né? Ou o Antonius Bloch. O Antonius Bloch até dá pra dizer que ele é devoto, né? Um homem de fé e tudo mais. Só que ele tá com um problema. E esse problema dele é que ele quer morrer, mas ele ainda tá muito apegado à vida dele. Só que esse quer morrer dele, não, pelo que eu entendi, não é o sentido de cansei da minha vida, cessou, pode me matar. É mais o sentido que, pelo que eu entendi, sabe quando Cristo diz que pra ganhar a vida você tem que perder ela? Sim. Pra mim, a dor do Antônio Bloch, aquela morte a qual ele se refere, é a morte da conversão, tá ligado? Ele sente vontade de dar o próximo passo, só que falta fé pra ele conseguir fazer essa verdadeira conversão. Só que o problema de conversão dele, quando você vai olhando, não é um problema de conversão das boas ações, da compaixão, da afinidade e da caridade. É o contrário. É um problema de conversão de olhar assim e dizer, realmente tem um Deus do outro lado. Uhum. Parece que até o momento, tudo aquilo que a igreja ofereceu pra ele não é o bastante. Ao ponto que ele vai lá e negocia com a morte. Conhecimento. Conhecimento.
pra conseguir tentar entender se Deus estava de fato lá ou não. Só que ele fez uma merda gigantesca, né? Que a morte, inclusive, apesar de ser só a morte, eu acabo tendo a impressão de que ela às vezes se porta muito como o diabo no filme. Engraçado. Por quê? Por uma única razão. O contexto inteiro inicial do que vai gerar a trama do sétimo selo, pode me cortar a qualquer momento, entendeu? É que Não, fica à vontade, tem que deixar o o, homem trabalhar. ele começa. Ele começa numa praia. Não sei se aquilo é uma praia na Suíça, não sei. É uma praia muito, muito bonita mesmo, em preto e cinza, né? Em preto e branco. Muito bonito. Aí a morte aparece pra ele e eles decidem jogar um jogo. Um jogo que basicamente é valendo a vida dele, né? Se ele vencer, ela pode levar ele em paz, tranquilamente. A única coisa que ele quer é a excitação da batalha. Ou seja, basicamente a única coisa que ele quer é o prazer que existe em lutar pela vida dele. E ela olha no fundo dos olhos dele e diz assim: tá bom, só que tem um detalhe: de mim ninguém escapa. E ele abre um sorriso e fala: é, eu sei bem disso. E aí eles começam a jogar xadrez. E eles vão jogando xadrez em vários pontos do filme. Eles não terminam a partida do xadrez nos primeiros movimentos deles, não. Eles demoram, prolongam. Até dado o momento que o Antonius Block fica convencido de que ele vai conseguir derrotar a morte. E aí, quando ele chega numa cidade vizinha, próximo, junto com o escudeiro dele, essa cidade vizinha, ela já teve pessoas, houveram pessoas ali que já morreram da peste. Detalhe, a peste que aflige o filme é a peste negra, né? Então, aquele momento do medievo ali é o momento em que as pessoas estão sofrendo e morrendo da peste bubônica. E aí, o que que acontece? Ah, o cavaleiro vê gente morta, ou quer dizer, o escudeiro vê gente morta, entende o que está acontecendo, e eles continuam caminhando até aquele vilarejo. No vilarejo, eles encontram um pintor de igreja. E aí esse pintor está começando a pintar a situação local, ele está registrando aquele momento histórico ali. Que na cabeça deles a peste é um enorme castigo de Deus. Porque o homem está se afastando e o fim do mundo está chegando. E aí, enquanto o escudeiro vai conversar com o pintor de igreja, ambos começam a fazer as reflexões deles, né? Sobre a vida e tudo mais. E naquele momento tu percebe que o escudeiro é um cara muito comum. Um homem bastante do mundo. Não só ali, na verdade. Enquanto o outro estava meditando sobre a vida e a morte de Deus, ele estava dizendo assim que entre o céu e o inferno, o lugar dele era entre as pernas de uma meretriz e ele estava satisfeito com isso. Homem médio. Ele era um homem médio, simplesmente assim. Homem do mundo. E aí, as outras pessoas ali, nas pinturas que estavam sendo feitas pelo pintor, elas tinham sofrimento no rosto delas, mas também tinham alegria. Mas mais sofrimento do que alegria, porque o intuito do pintor ali era fazer a galera se cagar de medo e lembrar que, assim, a morte é ruim e o inferno existe. E por isso você tem que se arrepender dos seus pecados, porque toda essa peste que tá rolando é culpa não é infidelidade, mas da incredulidade da humanidade, né? Da falta de fé da humanidade. E aí o pintor vai lá, pega um pedaço de madeira e faz um bobo da corte, um bufão. Ó, só fazendo uma pequena correção, Cacê, que foi gravado na Suécia, numa região chamada Scania. Aparentemente tem bastante praia lá. Então não foi na Suíça e sim na Suécia, mas continue aí seu pensamento. E aí, o que acontece? Ele faz isso tudo, né? Ele pinta um bufão e ele explica pro bufão que o bufão é o personagem que, diante da morte, ri, que diante do sofrimento ri, diante das adversidades da vida, ele ri. O problema dessa risada é que não é a risada como se fosse a risada de um santo, ou como se fosse a alegria daqueles que sofrerão, morrerão, mas vão saber que existe recompensa do outro lado. É uma espécie da risada do tipo assim, kkk, tô nem aí, eu tô tomando do cu, mas eu tô rindo aqui ainda, né? A risada é diferente. É a risada daquele que já se absteu de tentar elevar a si mesmo mais do que ele já é, sabe? Ou seja, é um cara que diante da desgraça vai rir. Vai rir da cara da morte, vai rir da cara do diabo, vai rir até da cara de Deus.
Mas é a presunção que só existe quando nós estamos em vida ainda, né? Ou seja, que é quando a gente não vai ter que enfrentar todas essas coisas ao mesmo tempo. Só que as coisas mudam de figura quando a gente fica muito próximo da morte. E aí, eu tava comentando com o Eduardo que a dupla, o duo, né, entre o escudeiro e o Antônio Bloch, o cavaleiro, me lembravam muito a dupla de True Detective, do Rust Cole e do Marty. E porque, de certa maneira, o Marty era um homem muito prático, parecido com o escudeiro, e o cara mais reflexivo ali era o Rust Cole, semelhante ao que o Antônio Bloch é, né? Só que, entretanto, a ideia de que quando você fica próximo da morte, que ela se torna uma possibilidade real, e que você fica tão próximo dela que você sofre aquilo que se chama EQM, né, experiência de quase morte, isso muda de fato a pessoa porque você passa a ter conhecimento de uma outra realidade e de um outro plano. Você passa a estar mais próximo do divino, né? Você ia transcender a vida mortal para chegar próximo da vida mortal. E aí, no caso do Rust Cole, através do amor que ele sentia do outro lado, da filha dele, querendo ou não, ele percebeu que existe uma vida além dessa daqui, que tudo não acaba aqui, né? Que existe algo do outro lado. E esse algo, obviamente, é Deus, né? E aí, retomando ao sétimo selo, o escudeiro vive nesse apego ao mundo material, ao apego da vida, né? E tudo mais. A indiferença de que ele é capaz de lidar com qualquer coisa, com qualquer problema, basta rir. E por outro lado, o Antônio está aflito. Começa a procurar um capelão e ele vai confessar. Ele começa a conversar com o capelão sobre tudo que está se passando na vida dele. E em dado momento ele confessa que ele está num duelo de xadrez com a morte, mas que ele já tem uma noção de como quebrar o flanco da morte com uma combinação de bispos e cavalos. O problema é que o capelão é nada mais nada menos do que a própria morte. E nisso que a morte descobre a estratégia dele, ele fica perdido. Ele sente medo. Ele chama ela de trapaceiro, mas ele sente medo. Porque agora ele vai ter que pensar numa nova forma de conseguir combater a morte. E aí, aquela fugacidade que ele tinha, né? Aquela coragem que ele tinha de poder ser um homem que estava duelando contra a morte e ter possibilidade de vencê-la, ali já muda. Ele já começa a ficar mais reflexivo sobre o fato de que talvez o destino dele seja morrer mesmo. Mas até então, se só se trata dele, e só ele com ele mesmo, não tem problema. Posso aqui fazer um acordo com ela sobre obter o conhecimento de Deus, se Deus de fato existe mesmo, se o outro lado é real ou não. Eu não quero crer, eu quero saber. São essas palavras que ele usa. Só que o problema desse saber dele é que é o saber terreno, né? Quando, em uma das oportunidades nas quais a gente estava conversando na tua casa, Eduardo, estava eu e o Chico Bento, né? O menino de Catanduva. E aí ele tava conversando sobre Santo Agostinho, né? E ele explicava que Santo Agostinho era um cara não, um santo muito bom, e que escreveu obras para a igreja, a qual foram muito esclarecedoras, né, pra gente. Só que a vontade dele era conseguir explicar Deus nas palavras, assim, né? Conseguir passar a experiência do divino, do que Deus era através das palavras. E aí Deus concedeu para ele um sonho do que era o paraíso, a antessala do paraíso. E desde aquele momento ali que ele pôde experienciar a antessala do paraíso, ele parou de escrever porque ele falou que ele percebeu que não seria o bastante. Ou seja, não dava. Em outras palavras, o que Santo Agostinho entendeu primeiro do que o Antônio Bloch é que nesta vida aqui não dá para você experienciar Deus ou ter a certeza de Deus em sua totalidade. No fim do dia, até quando o milagre acontece na sua frente, em que o corpo de Cristo vira de fato carne, a hóstia vira carne e o vinho vira sangue, até para aquelas coisas acontecerem ali, você tem que ter fé. A fé. Então, mesmo quando um milagre tão abrupto desse acontece diante da sua frente, na sua frente, né? Essa ainda não é a totalidade de Deus, né? Não é a experiência com o divino por completo. Isso só se reserva do outro lado. Isso só se reserva quando essa vida acabar aqui e você conseguir alcançar lá. Você conseguir subir pro céu. E aí, o que acontece, né? Mas parece que no último instante ele percebeu essa limitação, né? Com aquela última oração que ele faz no momento Percebe? final. Percebe, percebe, percebe.
Ele até mandei para ti, né? Que ele diz: Ó Deus, tenha piedade de nós, pequenos somos, com medo e sem saber. Deus que estás em algum lugar, que deves estar em algum lugar, tenha piedade de nós. Então parece que ele percebeu que ele tem certo nível de ignorância que é intransponível, né? Exato, exatamente. E aí, o que acontece? Ah, ele demora, né, pra perceber isso, mas ele demora. Quer dizer, mas ele percebe, perdão, mas ele percebe. E acaba tendo um paralelo interessante, né? Não dá pra contar o filme por completo aqui, por mais que eu gostaria, mas é um paralelo interessante que logo vem de cara. Depois que cada uma dessas cenas vai acontecendo e tudo mais, é interessante ver como o Antunes Bloch, sendo um nobre e um cara que lutou na Guerra Santa, possivelmente, dadas as suas devidas limitações, era alguém muito mais instruído do que a família de atores. Tô certo? Sim. E, assim como também o escudeiro era um cara muito mais esperto e sagaz do que todas as outras pessoas ao redor dele. Não sei se mais do que o Antunes Bloch, mas mais sagaz do que a maioria ali ele era. Ah, aqui exemplo. Exemplo da cena que o Ferreiro vira corno, né? E aí ele tá tentando brigar lá com o outro ator, e ele começa a sugerir xingamentos e a repetir exatamente aquilo que a esposa dele ia dizer pro cara, ia dizer para ele, né? Pra poder fazer as pazes. Ou seja, um homem vivido, experiente, conhece a malandragem, conhece as malícias que existem no coração do homem ali, né? Uhum. Entretanto, em todo este tipo de sabedoria e sagacidade, a nenhum deles foi concedida a visão que foi concedida ao pobre ator, né? Esses caras eram muito espertos, eles não viram a Virgem Maria. E por outro lado, a humildade e a pureza que havia no coração daquele ator ali, daquele pai de família, concedeu ele a visão do sagrado, concedeu ele a visão da Virgem Maria. Então, indiretamente, retomamos aquele ponto do fato de que a fé do homem medieval era o bastante para conseguir levar ele para o céu. A fé Sim. do homem medieval era o bastante para ele conseguir ter esse nível de experiência, esse nível de relação com o divino, que hoje a gente afundando a cara em Suma Teológica e Confissões de Santo Agostinho, a gente não consegue. A gente arranha, a gente se emociona, a gente, beleza, a gente tem um grau de conversão bom na nossa alma, mas quantas aparições aconteceram nos últimos 20 anos? Uhum. Quantos destes tipos de milagre, né? Desse tipo de revelação aconteceram nas nossas vidas? Cara, Sim. não tem. A fé é só pelo relato que eu já ouvi acontecer na vida de pessoas mais velhas do que eu, de pessoas que já morreram. Entendeu? E aí é que tá. É importante, obviamente, é sempre importante um nível de instrução. Deus não quer que a gente seja burro, né? Querendo ou não, ele quer que nós amemos a sabedoria. E o amor à sabedoria, em certa parte, né, deve fazer parte daquilo que é a filosofia, né? Do amor à verdade. Então a gente tem essa necessidade, não vou dizer obrigação ou dever, mas a gente tem essa necessidade de saber o que é belo, saber o que é bonito, saber o que é a verdade e amar estas coisas, né? Porque estas coisas estão dentro da nossa religião, dentro da fé que a gente professa. Só que não dá para fazer estas coisas, né? E ser vencido pela soberba do coração, a soberba de saber mais do que os outros. E o que acontece? Toda essa batalha, toda a briga que rola dentro do filme, né? Dá para se trazer um paralelo de que ela poderia muito bem acontecer de forma imaginária no coração do próprio Antônio Bloch ou na mente dele. Só que no filme ele tem esses elementos sobrenaturais, né? Da morte serrando a árvore do cara. Eu ri daquilo ali, cara. Eu ri. É uma cena boba, mas eu achei muita graça. Da morte serrando a árvore do cara, aí a árvore cai e o cara morre, assim. O cara adúltero morreu lá. E aí você vai vendo essas coisas e são, tipo, poderia muito bem ser algo puramente psicológico na mente dele, só que tem esses elementos sobrenaturais, né? Onde a morte se faz presente como um agente de fato, né? Como a imagem da caveira que se veste de preto e carrega uma foice que ela passa pegando a vida de todo mundo, assim. E aí, o que acontece? Tem a dualidade, né? Dois camponeses ali. Uma parte das pessoas está crente que o mundo vai acabar,
e que já era. Deus tá muito mordido com todo mundo ali, e é isso daí, a peste negra é tipo o segundo dilúvio, só que dessa vez não tem mais a Arca de Noé. E por outro lado tem a galera que, tipo assim, não, tá vivendo muito bem. E não é vivendo muito bem no sentido de que, as coisas ao meu redor não me afetam, mas ao contrário. É aquela história do eu tô vivendo muito bem, e se eu morrer, eu só espero ir pro céu pelas coisas boas que eu fiz. Basicamente isso, então, tipo, havia os desesperados e havia aqueles que realmente tinham fé nas promessas que Cristo tinha pra eles, né? E é essa galera que tinha fé, ou seja, que se mantinha em paz em meio à tempestade, era a galera que o resto da população dizia: isso aí é maluco, é doido, é insano. E aí tem uma cena que eu achava engraçada também, que me chamou a atenção, que é todo o rolê dos atores, da família de atores, é participar do Festival de Todos os Santos, né? Só que até chegar no Festival de Todos os Santos, que a igreja vai pagar eles muito bem, eles vão parando de cidade em cidade para fazer as apresentações deles. E é quando eles param naquela primeira cidade para fazer a apresentação e onde todo mundo se conhece. E aí, nisso, onde todo mundo se conhece, é, a apresentação deles é engraçadinha, eles estão fazendo brincadeirinhas no palco, um fica dando pirueta, a esposa dele fica brincando e dançando e tocando instrumento musical. O outro cara sai do palco pra ir tentar, né, traçar uma mulher do ferreiro. Acontece, beleza, tranquilo. E tudo isso é interrompido pelo acachapante canto gregoriano da turma de peregrinos que vem se flagelando e se chicoteando para a remissão dos pecados deles. E é aquela visão de sofrimento e dor da galera carregando cruz e cantando e orando e rezando, acaba com toda a alegria de todo mundo ali ao redor. Mas não é como se acabasse, pelo menos é essa impressão que eu tive, no sentido de alguém que, haha, vou chutar o balde aqui e vou estragar a festa da galera. Pelo contrário, aquilo ali vem como se fosse um grande memento mori, de fato, assim, sabe? Vocês vão morrer, seus praga. Vocês vão morrer, tá todo mundo aqui tá pra morrer. Vocês estão rindo, vocês estão brincando, vocês estão se esquecendo das coisas do alto. E aquela procissão, por mais maluca que fosse, e sangrenta até, dado o pessoal se flagelando, né, pra purgar os pecados, era o lembrete de que quem tava em pecado tinha que se arrepender. E que a morte era uma realidade iminente, cara. Todo mundo ali ia morrer. Alguns iriam de praga, outros não. Mas todo mundo ali iria morrer. E aí o cara lá, o sacerdote que lidera essa procissão, dá uma de loucão, e ele aponta pra mulher grávida e fala assim, ó, tu que carrega o sopro da vida no teu ventre, abre teu olho porque tu também vai morrer. E se tu morrer, essa criança também vai morrer. Então, basicamente, no meio de toda a galera ali brincando, esquecendo das coisas do alto, esses caras vêm e puxam eles pra fazer reflexão sobre aquilo que importa. E deixa todo mundo assustado, né? Todo mundo acha que aquela galera é meio louca. Mas, de fato, isso funciona muito até nos dias de hoje, né? Porque o que é a imagem de Cristo crucificado, senão o lembrete da nossa própria morte e do significado daquele sacrifício ali, né? Do dia do julgamento, né? E você vê, Cacique, que a história, como eu sempre digo aqui, mas isso não é original, né? Já foi dito muitas outras vezes por pessoas com muito mais discernimento que eu. Que a história é cíclica, né? Assim como lá a turma dos protagonistas, eles julgavam dessas pessoas da procissão como, digamos, sendo radicais e pessoas que não têm discernimento. Nós vemos que hoje não muda. Existem as pessoas que se acham um pouco mais esclarecidas, que dizem que certos grupos são fanáticos e tal, né? Mas para começar do começo, né? Só um apontamento que eu queria fazer do que tu falou aí. Outra coisa interessante que você mencionou foi essa questão da morte, que no final das contas toda a simbologia que eu imagino aí que o Bergman quis passar tá no centro da morte, de como nós, literalmente, a vida é um xadrez com a morte. Você não sabe quando a morte vai dar o checkmate. Pode acontecer hoje ou amanhã. Basicamente, naquela época, uma coisa que eu também achei muito interessante é aquele momento que aparece o homem com a peste, né? E uma das mulheres que fazia parte ali do grupo dos personagens principais fica sensibilizada com a situação, E mas
O Scudder diz que não adianta, não tem o que fazer, ele Não vai tem o que fazer. morrer. E a peste, de certa forma, e a vida difícil da Idade Média, fisicamente falando, materialmente falando, tornava as pessoas mais realistas, digamos assim, né? Encaravam de frente a morte, Uhum, porque elas não tinham escolha, as pessoas exato. próximas a ela morriam, ela podia morrer a qualquer momento. Eu acho que isso faz com que as pessoas amadureçam mais cedo e de fato amadureçam realmente, né? Coisas que as pessoas não sabem mais lidar com a morte, né? Perderam essa Ah, capacidade. Hoje eu tenho em minha família casos assim de ter uma prima que faleceu relativamente cedo, né, com 18 anos de idade, e até hoje minha tia não sabe lidar com isso, e isso já faz mais de 15 anos. uma prova viva de que as pessoas não sabem mais lidar com a morte é o pânico que foi 2020, né, cara? As pessoas de fato levarem aquilo ali pra dentro delas, traumas de uma experiência assim, de que cacete, cara, parecia que E, tinha o, o coronavírus materializado em postes, né? e as forças É, malignas, vamos colocar assim, sabendo disso, eles usam isso contra as contra as pessoas. pessoas. Eles usam isso contra as pessoas. Mas vamos lá, voltando para o início de tudo. O que eu senti assistindo. Qual que é a minha história, né, com o Bergman? O Cassi contou um pouco da história dele, né? Eu tentei assistir o Sétimo Selo, acho que umas 5 vezes. Eu tenho esse problema da escassez do tempo e não ia pra frente. Tava arrastado até que eu me obriguei a assistir. E não tem nada a ver com a qualidade do filme, que facilmente já tá assim, numa lista de melhores filmes que eu já assisti. E assim, outro detalhe, uma pequena adenda. O visual é bonito, cara. O visual é bonito. As roupas das pessoas são Exatamente isso que eu ia bonitas. comentar. Me agrada essa estética. Pô, vocês já sabem, já falei, comentei sobre outros filmes aqui, o Cacique, de todas as conversas que a gente teve. Obviamente que eu gostaria da questão visual do filme, porque me parece muito parecido com o expressionismo alemão. E, pô, véio, eu sou suspeito de falar do expressionismo alemão, porque, assim, tem um filme de vampiro que eu tolero. O único cara que me fez tolerar um filme de vampiro se chama Murnau. Ele é o responsável pelo outro filme que eu gosto muito, que chama Aurora ou Sunrise, que é um filme muito antigo, que eu acho que a gente já comentou alguma coisa sobre ele. É um filme muito bonito. Quem não assistiu não sabe o que tá perdendo, vale muito a pena. E ele fez Nosferatu, que é esse filme que eu tô falando pra vocês, que é o único filme de vampiro que me prendeu de fato e que até hoje eu falo assim, olha, pela estética, como o filme é construído, vale muito a pena. E esse filme do Bergman carrega um pouco dessa estética, o visual. Me fez lembrar o Vampiro de Düsseldorf, me fez lembrar também do último filme que eu assisti nessa mesma estética do expressionismo alemão, que foi o Fausto. São todos parecidos no quesito de estética, só que o do Bergman eu julgo ser superior a todos esses, porque são até palavras aí de professores que eu tenho apreço, o professor Ibrahim, o professor Arthur Silva, que são diálogos dignos de Shakespeare, os diálogos desse filme. São diálogos muito ricos, é como se você estivesse vendo o Shakespeare no cinema. É. São diálogos muito bem construídos, né? E não só entre a morte e o Antares Bloch. O momento excelente é o momento em que ele tá comendo ameixa, né? E tomando leite. E ele olha nos olhos da família, sobretudo nos olhos da esposa do cara, diz que aquele momento ali ele levará pra eternidade. Muito bom, é muito bom. Aqui tudo cada diálogo ali, você tem que prestar muito atenção porque é uma coisa muito bem construída, né? São filmes que nos fazem esquecer do que é produzido em Hollywood, nos faz lembrar que o cinema também é uma arte
Certa vez eu disse, né, que muito se podia aprender, repliquei palavras, né, do- de alguns professores, que muito se podia aprender assistindo um filme, porque você tem ali 2 horas em média de investimento da sua vida para assistir um filme, contemplar, e dificilmente você lerá um livro em 2 horas. Principalmente se for um livro que carrega certa complexidade de entendimento. Tem diálogos mais ricos, devem ser consumidos de maneira mais lenta. Então você não vai conseguir ler um livro em 2 horas, pelo menos a maioria das pessoas. E você consegue assistir a um filme em 2 horas. Obviamente que vira e mexe você terá que voltar para assistir a este filme novamente, né? Porque em cada momento da sua vida é como ler um livro. Uma coisa é você ler um livro com 15 anos, outra coisa é com 30, 45 e por aí vai. Né? Mas esse tipo de filme nos faz esquecer um pouco de Hollywood. E como eu fiz esse comentário, né, que muito se podia aprender com o filme, um rapaz replicou dizendo que já não assistia mais filmes, toda essa porcaria por causa da questão da influência. E minha resposta foi a mais óbvia possível. Se produz músicas ruins, pinturas ruins, esculturas ruins e filmes ruins. É como qualquer outra arte. É que como é uma arte muito rentável, acaba que, e existe toda aquela indústria hollywoodiana, existe um mercado, se tornou um mercado muito forte para isso, diferente dos livros, por exemplo, né? O que eu acho que mais se aproxima é a música, que também é muito lucrativa, se tornou um produto. Mas esses filmes nos fazem lembrar que, inclusive vocês podem ler tem muitos textos e falas do Bergman, que ele fala daquela questão que nós já comentamos aqui, né? Que a ideia dele com o cinema não era centrar nas ideias dele, né? E sim a história que ele queria contar. Ele lembrou daquela questão das pinturas que nós já comentamos aqui, né? Que houve um tempo em que as pinturas não recebiam assinatura, né? Quando passa o diretor, o pintor passa a ser o centro da arte, segundo o Bergman, muito se perde, né? Passa a se tornar apenas um produto. Um termo muito interessante que o Bernardo Souto usou para esse filme, eu acho que se encaixa perfeitamente, é que seria um filme de gênero terror religioso. Né? Cacete! Ao contrário do que o Hollywood faz, né? Com, por exemplo, toda a Ah, filmografia envolvendo o cristianismo. Aquilo não é um sim. terror religioso. O verdadeiro terror religioso está aí no Bergman, nesse filme. O Sétimo Selo, que inclusive faz uma referência a uma passagem bíblica de Apocalipse. Inclusive, Exatamente. no fim, no último ato do filme, não sei se ao certo se a esposa do cavaleiro, ela faz a leitura da passagem bíblica, né, narrando a abertura do sétimo selo, né, no Apocalipse. Então, o filme é cheio de simbologia. Eu não tenho certeza, mas aparentemente o Bergman era protestante e você vê uma honestidade para narrar esse período que antecede a Reforma Protestante, sem sem fazer aquilo que Hollywood faz hoje em dia, que é aquela crítica barata à religião. E uma coisa também que eu senti assistindo a esse filme é aquela história que vira e mexe a gente faz piadinha aqui, né? Que as pessoas falam e falam sobre a ignorância do período medieval, do medievo, mas você vê a riqueza de, das, do diálogo de pessoas comuns que estavam longe de ser ignorantes. Estavam longe de ser ignorantes. Elas imaginam que elas seriam diferentes se elas estivessem lá. É aquela história, né? Do culto ao progresso, né? Tudo que Uhum. vem depois. Né? E nós falamos aqui dos nossos smartphones, que os nossos antepassados eram burros e nada sabiam da vida e que chega a ser uma coisa caricata, vergonhosa, olhar para os erros do passado e por aí vai, né? Porque quando se pensa num filme que se passa na Idade Média,
no período medieval, especialmente na Europa, a gente já imagina toda aquela uma coisa caricata, né, envolvendo a Igreja Católica, e não é o que a gente encontra aqui, né? Apesar dessa passagem que o Cacique comentou, da procissão, tem um motivo para aquilo estar ali, foi muito bem encaixado, né? E só mais um ponto, aí eu falei sobre o Nosferatu, falando uma questão interessante. O próximo vídeo nós vamos falar sobre o filme A Bruxa, daquele diretor, o Robert Eggers. Eu fiquei impressionado com o filme, mas no próximo vídeo eu comento mais sobre ele. O que mais me impressionou é que o diretor é jovem. Foi isso que mais me impressionou. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Até para fazer um paralelo, né, das diferenças sobre a visão moderna do cinema em relação ao cristianismo e a visão, digamos, mais tradicional do cinema em relação ao cristianismo. Não que não houvesse aquelas distorções no começo lá, você consegue achar aquelas bizarrices lá envolvendo a Idade Média no cinema antigo, da década de 30. Inclusive eu fiquei de assistir um filme bizarro de terror da década de 30. Qualquer hora dessas a gente fala sobre ele. Mas o Robert Eggers, ele entra nesse assunto porque ele está fazendo uma nova versão. Não sei se o Cacique viu. Vai sair um remake de Nosferatu, isso. Aham, E tô sabendo. ele é o responsável. Inclusive, não sei se você sabe, Cacique, mas um brasileiro participou da produção da Bruxa. Caraca. Não sabia não. Perdão, não sabia não. É um rapaz envolvido aí com cinema brasileiro, fez alguns filmes Tu vai brasileiros. ver. Foi o Joel Pinheiro. Não sei o nome do. Cadeira, não sei, tô brincando. Não sei o nome do rapaz, né? Mas no filme A Bruxa tem toda aquela questão do puritanismo protestante. E por mais que não fosse, me parece que não era a intenção do diretor. Só que eu sempre faço aquele exercício de analisar os estados psicológicos, e eu me aventurei a ver diversos vídeos. E é assim, é unânime. Eu não assisti a nenhum vídeo que não falasse deste filme como sendo uma crítica, ou como que eles chamam? Fanatismo religioso. Sim. E o que eles entendem por fanatismo religioso são pessoas que seguem a religião. Se você segue a sua religião, você é fanático. É como um radical, né? Radical. O cara é um radical religioso. O que é um radical religioso? Inclusive, não sei se o japonês entrou aí, não sei se ele tá podendo falar. Uma coisa que a gente quer conversar com o Bernardo Souto, eu até vi o professor Olavo falando sobre isso, da questão do poder da mentira, como a mentira se retroalimenta, né? Vamos supor que nem o que eles estão falando aí, fazendo com o filme A Bruxa. Eles simplesmente jogam no ar. Este filme narra, ele se encarrega de evidenciar o fanatismo religioso e como isso é ruim. Logo, eu, que vi o filme de maneira totalmente diferente, e às vezes até o próprio diretor, que não teve essa intenção, ele tem que fazer todo um trabalho para confrontar a mentira. Mas como essa mentira ela é um absurdo, que nem, por exemplo, o que fazem com o Bolsonaro, né? Acusam ele, por exemplo, do que aconteceu lá na pandemia. Ele é um genocida. As pessoas morreram por causa que ele negligenciou alguma coisa. Ferrou, velho, porque isso sensibiliza as pessoas. Aí todo mundo já começa, a imaginação das pessoas já começa a ir adiante, e aquilo vai alimentando o imaginário das pessoas, ao ponto de que, assim, como o japonês tá falando aqui, né? A mentira, ela não precisa de uma referência. O cara joga aquilo no ar e acabou. Agora, para você desmentir, o exercício que tem que ser feito é praticamente impossível. Chega uma hora, é que nem as difamações que faziam em relação ao Olavo. É possível que os alunos consigam desmentir a história da Terra plana, da Pepsi? Não, não mais. A, a, a própria natureza da mentira, ela não ter fundamento, ela não ter base. Então, qualquer coisa que você fala, se for replicada, já era. É o suficiente, né?
o que ele fala mais ou menos é que existe o signo, o significado e o referente, né? O signo é, por exemplo, a palavra ou o som, que refere a alguma coisa, por exemplo, vaca, vaca escrito ou falado é o signo. Agora, o significado é o quê? O que é a vaca? Ah, o animal, mamífero, etc, etc. E o referente é a vaca em si, o próprio objeto. Mas como a mentira, ela não precisa esse objeto em si, ela só trabalha como significado, você não precisa daquela coisa para provar, do que existe realmente de fato. Ela não se prende a isso, então ela consegue se mover muito mais. Como é que fala? O Lula fala, ela consegue se mover muito mais. E só com o signo e a referência, isso não garante nada, né, japonês? Isso não garante que um cara, quando ele se deparar com a vaca, ele vai saber que aquilo é uma vaca de fato, né? Esse é o problema. E aí daí surgem os problemas. Acho que é até um problema, assim, de certo modo, até kantiano, mas é o problema também que ele fala do Carlos Nogueira, que ele fica muito tempo só no estudo teórico das coisas e ele não consegue saber o que de certo está falando. E na religião, acho que isso é muito problema, sabe? Também o problema da escrita da escrita em si. Por exemplo, o Carlos Nogueira ele começou estudando gramática, então a gramática não vai provar em si. O que prova o estudo das coisas em si? É a própria existência das coisas, aquilo que o Rick falava, que você tinha que ver muito e viver muito para conseguir escrever sobre alguma coisa. Sim. Tipo assim, você tem que ter muita referência para conseguir trazer para o significado. Aí você vira um cara que só sabe fazer comparativo de texto, né? Que é o que o professor Olavo comentou, né? Você tá lendo um texto, aí você vai, puxa a Suma Teológica. Não, mas vamos ver se tá de acordo com São Tomás de Aquino aqui. Vamos ver se o São Tomás de Aquino concorda com o que você tá falando. Justamente. Aí você vai virar um comparador, você só vai comparar as coisas. Não, e aí é o que acontece, né? No meio protestante isso é mais comum, né? As pessoas veem uma conduta e falam assim, não, mas a Bíblia Sagrada diz outra coisa. Não, justamente, isso recai até um problema que eu estava conversando com o Monark há um tempo, recentemente, que é a importância da arte, porque a arte, por exemplo, eu estava vendo as obras, acho que de Rembrandt, ou do próprio Caravaggio. Eles leram a Bíblia, mas, assim, era questão de, acho que, chegar ao ponto deles decorarem a Bíblia. E eles colocavam a cena com a fealdade, que a fealdade é o quê? É a feiura na desenho. Por exemplo, o Sétimo Selo ele trabalha muito com isso. Ele não é feio em si, que é aquela coisa abstrata, aquelas artes feias que são feias em si. Elas são feias porque tem aquela coisa que é tipo, vou dar um exemplo, sabe o quadro do Bosque lá, do Jardim das Delícias? Sim. Sim. Demôniozinhos, aquele tipo de coisa? É mais ou menos isso. Isso é a fealdade. Aí, quando você trabalha com esse tipo de coisa, é, tinha uma certa crítica, e quando isso surgiu, isso tinha uma certa crítica. E essa foi uma das críticas pelos quadros de Rembrandt e antes mais do Caravaggio. Só que, por exemplo, ele tem um quadro que é do Caravaggio, que é, acho que eu não sei do qual dos apóstolos, ele está colocando o dedo dentro das feridas de Cristo. E aquilo teve uma certa crítica que falava que era muito desgosto daquela época. Só que, olhando pelo perfil, que aquele apóstolo, ele era uma pessoa comum. Eu não lembro qual apóstolo que era, mas era uma pessoa comum. E acho que era pescador, alguma coisa assim. São E Tomé, né? Não era São Tomé? acho que era, É. isso mesmo. Que ele fala, vem aqui, bote o dedo na minha ferida. Sim, É sim, uma São pessoa Tomé. para aquele tipo de coisa e, e realmente, provavelmente aconteceu aquilo de fato. Então, então, por exemplo, quando você perde esse imaginário do que tem que fazer e o que não tem que fazer, por exemplo, a religião, isso é um dos problemas que eu acho que tem na religião muçulmana, que é a ausência da arte. Lá não pode haver arte, a única, eu acho que só no século XV que começou a poder fazer arte, mas nada referente à própria religião. E lá eles entendem a lei a seco, a como que aquilo que é escrito sempre foi aquilo, sempre será. E, tipo assim, mas não numa questão do imaginário. Então, por exemplo, você consegue ampliar até o conceito, a sociedade, você consegue estruturá-la muito mais, esse tipo de coisa, as normas sociais, pela margem que a arte dá, pela margem que o filme vai dar, pelo imaginário que tudo isso dá. Porque senão a gente está preso à circunstância do quê? Do que aquilo que a interpretação é daquela forma. Só que você vai ler, por exemplo, o Santo Agostinho, tem até uma aula do lá falando sobre isso, sobre aquela questão do pecado, do sexo,
Você tem essa deturpação kantiana e tem todas as deturpações seculares aí que você não vai conseguir mais ter hoje, que você não vai conseguir mais interpretar como era daquela forma. Assim. Uhum. Ficou um amplo, mas não foi muito pro canto, mas é mais ou menos isso. E no caminho contrário aí da fealdade que você falou, japonês, vem a idolatria do disforme, né? Que é o que está Ah, acontecendo sim. com praticamente todas as artes hoje, né? Até comentei, não lembro, acho que foi um ouvinte fez um comentário falando no último vídeo que a gente publicou, falando de uma atriz aí jovem que está sendo impulsionada aí né, em algum filme, e aí fui dar uma olhada e tá acontecendo com ela exatamente o que aconteceu com todas as moças bonitas que tinham em Hollywood jovens, né? Começa com aquele negócio, uma menininha, toda bonequinha, bonitinha, e conforme ela vai envelhecendo, vão encaminhando ela encaminhando para essa idolatria do disforme e da feiura. Começa a se vestir de maneira muito estranha, e corta o cabelo curto, pinta o cabelo. Inclusive, como que é o nome daquela marca, Cacique, que faz aquelas propagandas satanistas, né? Tem a Michael Kors, tem várias, né? Porra, aí tu Isso, fudeu. né? Você falou assim, É qual é muito. aquela marca que faz propaganda satanista? Meu amigo! Louis Vuitton, tem muitas, né? Sim, Mas é muitas. básica. Se você analisar ou só dar uma passada de olho nesses eventos de moda, tem desfile de moda, meu Deus, é um circo de. Parece que abriram as portas do inferno. Eu acho que isso também acontece meio para essa quebra de padrão mesmo, mas já na questão do. É, acho que também tem essa. Não é porque essas pinturas elas tinham isso que elas incentivaram, mas acho que é por causa de uma interpretação errada, sabe? Porque, por exemplo, a pessoa vê essa história e fala, ah, não, então tem que ser feio. Só que não é o mesmo tipo de feiura, é uma coisa assim que tem que ser bem burro para você entender que é o que acontece com as pessoas, eu acho que a fundo, que elas são, tipo assim, como elas não têm nenhum estudo de nada, elas acabam vendo aquilo lá e falam, ah, não, ele quebrou padrões, então a gente tem que seguir isso. Acho que é mais pelo fato de quebrar o padrão daquela época, que elas acham que tá certo. Sim. Ah, Não sei que isso, tipo de domínio que esse pessoal tem. Não sei, acho. olha, vira e mexe nas conversas que eu tenho com o Monark, né? Ele tá com um projeto aí futuro para fazer um estudo de religião comparada. Esse não é o melhor termo, estou usando esse agora, porque o projeto não tem um nome, é uma ideia ainda, né? Mas religião comparada dentro do cristianismo. Porque o cristianismo se tornou uma coisa tão complexa que se você pegar o cristianismo ortodoxo, o catolicismo romano, se você pegar todas as vertentes protestantes, você vai encontrar certas proximidades, mas um distanciamento grande em alguns assuntos. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Porque isso abre uma brecha para a gente falar um pouco mais sobre o filme A Bruxa, né? E muita gente pode ter caído nesse vídeo de paraquedas e não sabe quem somos nós, né? Mas somos réis mortais que falamos um pouco sobre cinema num ambiente onde praticamente ninguém tem esse olhar como o nosso, ou pelo menos as pessoas que têm não estão falando. Então, a gente tá achando uma brecha e tá falando sobre cinema tentando ser mais honesto do que a maioria dessa galera aí. Mas que nem nesse filme A Bruxa, como eu disse, a maioria das pessoas, tipo 90% das pessoas falaram que isso é uma crítica ao fanatismo religioso e elas falam abertamente do cristianismo em geral, e aí pensando em protestantes e católicos, enfim, elas falam de uma coisa que exige um grau de entendimento que você vê claramente que elas não têm. O que elas, por exemplo, nesse caso em específico, né, aquele movimento puritano inglês, nem ao menos esse movimento eles estudaram a fundo. Você percebe que não tá atrapalhando não, japonês. Pode ficar tranquilo. Tá filé, tá liso o seu áudio.
Mas você percebe que tudo que eles fazem é superficial. É muito superficial. E fica claro isso porque, assim, os caras postam 3 vídeos por semana. Como que não será superficial o que eles fazem? É verdade, é verdade. É verdade. É, Não tem o como, cara. esboço demora, mas é real, cara. O esboço demora, mas é experiência sincera. Pra editar, quando eu faço aqueles vídeos curtos, que eu invisto mais na parte visual da coisa, eu levo horas pra editar. Às vezes não dá pra terminar no mesmo dia e tem que ficar jogando pro outro e pro outro. Quando vai ver, levou um mês pra editar um vídeo. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante. Eu falei do investimento visual, né, saindo de pato pra ganso. O cinema, de maneira geral, o conteúdo audiovisual no Brasil, foi para um caminho muito diferente. Vocês já fizeram algum comparativo do cinema brasileiro com o cinema europeu, americano? Vocês já pararam para pensar assim, pô, o que tem de diferente? Vocês já fizeram essa comparação? Independente se o filme brasileiro é bom ou ruim, no geral, assim, a forma de fazer filmes. Eu acho que até a maneira que é gravado os cenários, assim, você já viu que o Brasil, o áudio atrasado, sei lá, já é meio Mas doentio, sei lá, parece um psicopata que tá gravando. Mas esteticamente, eu vi o professor Ibrahim falando sobre isso, japonês. Esteticamente, ó, você para pra pensar. Parece que o cinema brasileiro é uma evolução da rádio. Então, se você pega pra assistir novelas brasileiras, séries, filmes brasileiros, é muito mais focado no diálogo. Agora, no cinema europeu, nas produções europeias e americanas, você percebe que tem um apelo também para a questão visual. O visual também é um elemento narrativo. Parece que na produção brasileira eles abandonaram isso. Parece que foi uma evolução do rádio. No rádio você não tinha um elemento visual, né? Você só escutava. E o brasileiro parece que não quis progredir tanto assim para esse lado. E você não vê, por exemplo, o Cacique vai entender bem do que eu tô falando no filme O Vampiro de Düsseldorf, quando é utilizado um balão para simbolizar uma situação. E esse balão é utilizado por um período considerável do filme como uma simbologia. Dificilmente você vai achar isso numa série / filme brasileiro. Você pode achar, mas não é característico do cinema ou da produção audiovisual brasileira. E não tem problema ser um povo que fala muito, e o diálogo não tem um problema, só que você tem uma ferramenta e você não a utiliza. Não faz sentido. Mas voltando a falar sobre a questão da maneira desonesta com a qual essas pessoas falam sobre o filme A Bruxa, né? Saindo em defesa dos protestantes, né?